Graça e a paz, meus irmãos, a todos. Espero que estejam bem, espero que estejam melhores. Mais uma vez nos reunimos apenas de forma remota, devido ao fato de muitos irmãos em nossa comunidade ainda estarem enfermos, e buscando o cuidado com aqueles que não estão enfermos, decidimos mais uma vez nos reunir apenas de forma remota. Porém, isso não nos impedirá de ouvirmos a palavra de Deus e de meditarmos na palavra e na vontade do Senhor para cada um de nós. Dessa maneira, gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, para que possamos fazer a leitura do verso de número 12. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, a partir do verso 12, que nos diz o seguinte: Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, nós te bendizemos, nós te exaltamos e agradecemos a Ti, ó Pai, por até aqui nos ter sustentado. Rogamos, ó Deus, por saúde, por recuperação para cada um dos irmãos, ó Deus, que se encontram enfermos em nossa comunidade. Em especial, ó Deus, queremos colocar a vida dos nossos irmãos mais idosos, pedir que a Tua graça seja com eles e que o Senhor os fortaleça grandemente. É o que nós te pedimos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Meus amados irmãos, se há algo que profundamente chama a atenção de muitas pessoas, é a guerra. Atualmente, nós temos algumas pessoas no mundo que estão preocupadas com um possível conflito armado lá na Ucrânia. E é incrível dizer como isso nos chama a atenção. Mas não somente guerras entre países, combates armados nos chamam a atenção. Mas toda e qualquer espécie de conflito que aconteça entre pessoas chama-nos a atenção. Alguns são chamados a atenção apenas para se inteirarem do que se trata por uma boa fofoca. Outros realmente se preocupam com o que está acontecendo e se preocupam com as consequências que essas guerras, que essas batalhas podem vir a provocar sobre não apenas aqueles que diretamente estão envolvidos no caso, mas também por aqueles que ao redor são afetados por toda e qualquer espécie de conflito. Porém, meus irmãos, há uma guerra muito mais importante na qual os crentes deveriam estar preocupados, inteirados e envolvidos. A guerra a qual estou me referindo agora é a guerra espiritual. A guerra espiritual trata-se de um conflito em que se veem envolvidos não apenas homens, mas sim a alma de muitos homens. A verdade é que esse conflito é por muitos desconhecidos, porém é um conflito real e envolve os seus combates tanto corpo a corpo, como também combates que ferem a alma daqueles que estão participando deste combate. Este é um combate, meus irmãos, que não é caracterizado por um enfrentamento físico, mas que causa muitas fadigas, que causa muita dor e que causa muito sofrimento. Nas guerras deste mundo, as consequências sofridas pelas nações, por muitas vezes são temporárias, por muitas vezes são remediáveis. Porém, no conflito espiritual, as consequências são algumas vezes irreversíveis. Não são consequências temporárias, mas são consequências eternas. Nesse conflito, uma alma pode se perder eternamente se não lutar com as armas corretas, se não combater com as armas corretas.
Até porque, como crentes, nós aprendemos que nessa batalha espiritual, aquele que verdadeiramente milita em nosso lugar é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, Jesus Cristo. E foi acerca deste conflito que Paulo falou ao Timóteo, quando escreveu as palavras: combate o bom combate da fé e toma posse da vida eterna. É a respeito desse conflito que eu me proponho a falar hoje. E eu acredito que esse assunto está intimamente vinculado a questões que nós temos mencionado em nossas últimas mensagens. Aquele que quiser, meus irmãos, compreender a natureza da verdadeira vida cristã, terá que reconhecer que o crente é um homem de guerra. Terá que reconhecer que não há como ter vida em Cristo se não tivermos aptos a tomar sobre nossas mãos as batalhas que muitas vezes nos apresentam. E para começarmos a tratar sobre este tema nessa noite, a primeira coisa que eu tenho a dizer é o seguinte: o verdadeiro cristianismo é um cristianismo de combate. Não há como nos considerarmos cristãos e fugirmos e virarmos as costas para essa realidade. Pois nesse mundo em que vivemos, há muita religiosidade cristã, mas há pouco cristianismo autêntico. Existem milhares de homens e mulheres que frequentam templos de igrejas. Domingo a domingo eles estão lá, sentados nos seus bancos, cantando louvores e ouvindo pregações. Muitos que a si mesmos chamam-se cristãos. Muitos cujos nomes estão em rolos de membros. Muitos que foram casados em cerimônias cristãs e que desejam ser sepultados no último dia como cristãos. Entretanto, ninguém percebe nesses qualquer combate. Ninguém percebe neles qualquer luta. A verdade é que quando a igreja se reúne para orar e militar em oração, muitas vezes nós não encontramos nenhum pedido de oração. E como eu já mencionei anteriormente, isso deve nos chamar a atenção. Ou a vida desses irmãos está perfeita, não há problema nenhum, ou não está havendo o cristianismo verdadeiro. Meus irmãos, estes desconhecem literalmente tudo acerca da verdadeira luta cristã. Uma luta essa que, como eu já mencionei, não é uma luta física, mas é uma luta espiritual. Uma luta que exige esforço, uma luta que causa conflito, uma luta que exige de nós autonegação, vigilância e guerra contra o mal. Guerra contra o pecado. Que, como o autor aos Hebreus muito sabiamente disse, que tenazmente nos assedia. Tal cristianismo talvez satisfaça ao homem, talvez satisfaça aqueles que se manifestam contra uma exigência verdadeira do que a palavra nos diz. Pode ser que aqueles que se levantem contra esse tipo de viver cristão sejam chamados de loucos, insensatos, duros, insensíveis, fanáticos religiosos. Mas eu lhes digo com 100% de certeza que aqueles que julgam um viver santo, um viver cristão, um viver de acordo com as exigências de Cristo, como fanatismo, certamente não estão vivendo o cristianismo que a Bíblia nos ensina. Meus irmãos, cristianismo não se trata de uma religião. Cristianismo se trata de um estilo de vida. Cristianismo se trata a viver em semelhança daquele que por nós deu a vida.
E ele mesmo disse: nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Precisamos ter em nossa mente, meus irmãos, que o verdadeiro cristianismo envolve no viver de um crente genuíno uma constante luta, uma constante peleja, um constante combate contra o pecado. Pecado esse que tenazmente nos assedia e tenta nos desviar do caminho que o Senhor separou para nós. O crente autêntico, meus irmãos, ele é convocado para ser um soldado e ele deve se comportar como tal, desde o dia de sua conversão até o dia de sua morte. Ele não foi chamado para uma vida religiosa, tranquila e muitas vezes sem compromisso. Como soldado, o crente jamais deveria imaginar por um momento sequer que ele pode dormir ou cochilar ao longo de sua caminhada até a pátria celeste. Ele deve sempre estar vigilante, ele deve sempre estar alerta. Ele deve estar sempre preparado, pois o combate não avisa, o conflito não nos avisa quando chegará. É isso, meus irmãos, que as Escrituras nos orientam a fazer, a esperar no momento certo, a estar preparado para o momento oportuno, a esperar o momento em que seremos rendidos. Até que este momento chegue, nós não podemos descansar. Para isso, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias. Lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 16. Eu gostaria que juntos lêssemos o verso 13. 1 Coríntios, capítulo de número 16, o verso 13, que diz o seguinte: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. A palavra do Senhor é clara em nos dizer: sejam vigilantes. O que é ser vigilante? É sempre estar atento, é sempre estar preparado, é não descansar em nenhum momento. Lucas ainda nos diz, Lucas 12, 37, bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Meus irmãos, como cristãos, nós precisamos estar vigilantes e preparados para duas coisas. Ou para o combate que se apresenta à nossa porta, ou para o retorno do nosso Senhor. Meus irmãos, nós só poderemos descansar, nós só poderemos aliviar quando estivermos com Cristo na glória. Até lá, nós precisamos estar sempre preparados, nós precisamos estar sempre atentos, vigilantes e firmes para o combate que certamente se apresentará à nossa frente. Mas e contra quem o soldado cristão deve combater? Em primeiro lugar, nós podemos afirmar com certeza que o soldado cristão ele não deve estar preparado a combater com outros cristãos. Porém, lamentavelmente, essa é uma ideia muito vívida em nossos dias. Durante muitos anos, a história dividiu o conflito cristão entre católicos e protestantes. Porém, isso tem se tornado cada dia mais sujo, eu poderia usar essa expressão. Onde cada dia mais nós temos encontrado irmãos de igreja A contra irmãos de igreja B. Crente arrumando conflito contra crente. Meus irmãos, não há como vivermos um cristianismo genuíno quando a irmandade, a compreensão de que todos somos um em Cristo Jesus tem se perdido. Acerca disso, sabiamente, o bispo Riley disse o seguinte: sem qualquer sombra de dúvida, algumas vezes torna-se absolutamente necessário apelar para os tribunais de justiça,
a fim de que seja determinada a correta interpretação de algum artigo constitucional, jurídico da Igreja, de estatutos ou de formulários. Porém, via de regra, a causa do pecado nunca é tão bem fomentada como quando os crentes desperdiçam suas energias em lutas uns contra os outros, gastando o seu tempo em desavença tolas. O que o bispo Riley quis dizer aqui é que muitas vezes o crente ele tem gastado o seu tempo, o seu vigor, a sua energia em militar contra aqueles que juntamente com ele irão viver na glória eterna. Militar contra aqueles que lutam do nosso próprio lado. O problema é que o mundanismo ele tem adentrado tanto em nosso cotidiano que nós não mais conseguimos enxergar a Cristo. Nós apenas conseguimos enxergar o sucesso momentâneo e temporário. Meus irmãos, a verdade é a seguinte: nós não somos chamados a lutar, a militar contra outros irmãos. Nós somos chamados a lutar, a militar contra aqueles que são contra o nosso Senhor. Toda e qualquer forma de conflito entre irmãos, congregações ou igreja deve ser evitado. Pois a palavra inspirada nos diz, lá em Efésios 6, capítulo 6, verso 12, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nossa luta não é contra nossos irmãos. Nossa luta não é contra nossos pastores. Nossa luta não é contra a igreja. Nossa luta é contra todos aqueles que buscam desonrar e destruir a igreja por quem Cristo morreu. A luta, meus irmãos, principal do crente é contra 3 inimigos: contra o mundo, contra a carne e contra o diabo. Esses são os adversários que nunca dão folga. Esses são os 3 arqui-inimigos contra os quais nós devemos declarar guerra. A menos que o crente obtenha a vitória sobre esses 3 inimigos, todas as demais vitórias que ele vier a obter são inúteis e vãs. Em face de um coração corrupto, de um diabo muito ativo e de um mundo que ilude e que diz o que o crente não precisa, nós precisamos estar atentos, vigilantes e aptos a combater, ou estaremos perdidos. Dito isto, voltemos-nos mais uma vez aos reais inimigos pelo qual devemos combater. E é acerca desses que eu gostaria de lhe estimular a buscar lutar verdadeiramente neste ano que se inicia. E primeiramente, precisamos ter em mente que o crente precisa combater contra a carne. Meus queridos, mesmo depois da conversão, o crente traz consigo uma natureza inclinada para o mal. Lembrem-se que nós somos livres da culpa do pecado. Nós somos livres do poder do pecado. Mas da presença do pecado nós só seremos livres na glória vindoura. Nós ainda temos em nós uma natureza inclinada para o mal, bem como um coração fraco, bem como um coração instável. E esse coração, meus irmãos, ele jamais estará isento de imperfeições enquanto nós estivermos nesta vida temporária. O nosso coração continua sendo um miserável refém da ilusão deste mundo, desta carne pecadora, desta carne fraca.
E a fim de impedir que o nosso coração se desvie, o Senhor nos orientou e nos ordenou a vigiar e orar. É isso que nós encontramos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, no verso 41. E eu convido você a abrir sua Bíblia lá em Mateus, capítulo de número 26, verso 41, onde nós lemos o seguinte: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Este é o nosso primeiro inimigo. Nós precisamos combater contra a nossa carne, porque a carne ela é fraca. E o Senhor nos diz: vigiai, esteja atento, esteja preparado, não baixe a guarda, porque pode ser tarde demais. Meu irmão, como tem sido a sua luta contra a carne? A minha luta tem sido difícil, tem sido árdua. Não há como fraquejar, não há como relaxar. Não podemos, meus irmãos, virar as costas ao pecado que tenazmente nos assedia e tenta muitas vezes nos impedir de correr a carreira que nos foi proposta por Cristo Jesus. Meus irmãos, nós precisamos estar vigilantes. Nós precisamos fortalecer não apenas a nossa carne, mas nós precisamos fortalecer o nosso espírito. E é por isso que o Senhor Jesus diz: vigiai e orai. O espírito precisa estar preparado, mas nunca devemos nos esquecer: a carne é fraca. A carne, meus irmãos, é um inimigo do qual precisamos combater diariamente. E a única maneira de combatermos esse inimigo é uma constância, luta, vigilância e luta em oração. Meus irmãos, lembremos mais uma vez do que Paulo nos diz lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 9. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 9, no verso 27, onde nós lemos o seguinte: Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Assim como Paulo, meus irmãos, constantemente lutou contra a sua própria carne, nós somos convocados pelo Senhor a lutar contra ela. Nós não podemos dar trégua. Isso começa primeiramente em mim. E eu transmito essa necessidade a vocês. Lutem contra o pecado da nossa carne. Não nos entreguemos a ele. Foi como Paulo também disse lá em Gálatas capítulo 5, verso 24. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ou como ele bradou lá em Colossenses capítulo 3, verso 5, quando ele disse: E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Meus irmãos, nós somos convocados a uma luta constante contra esta carne. Carne essa que ainda está impregnado pela podridão do pecado, que está inclinada para o pecado. Pecado esse que tenazmente nos assedia. Mas em segundo lugar, nós precisamos estar aptos, nós precisamos estar preparados a combater contra o mundo. O mundo é o segundo inimigo que nós precisamos estar constantemente lutando contra ele. A sutil influência, meus irmãos, desse poderoso inimigo, ele deve sofrer resistência diária de nossa parte. Por quê? Porque sem uma batalha diária, ele nunca poderá ser vencido. O amor às coisas do mundo,
o temor do escárnio, ou o senso de culpa imposto pelo mundo, ou até mesmo o nosso desejo secreto de sermos aceitos pelo mundo, pelas pessoas deste mundo, de nos amoldarmos aos padrões deste mundo, são inimigos ferrenhos sobre os quais nós devemos estar sempre vigilantes e sempre dispostos a combater. Todos eles são adversários de nossa vida nova, de nossa nova natureza. São inimigos de nossa nova pátria. São inimigos do nosso Senhor, inimigos de Cristo. Lembremos da oração de nosso Senhor, lá em João, capítulo 17, dos versos 15 a 17, quando ele disse: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. E ali ele nos disse o meio pelo qual podemos vencer o mundo. Ele disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Em sua oração, o Senhor Jesus nos deu ferramentas para lutarmos contra este mundo mau. Note que ele pede que nós sejamos guardados do mal. E o único meio, meus irmãos, de nós nos guardarmos deste mal é nos separando deste mundo que jaz no maligno. É nos afastando dos prazeres deste mundo transitório, dos prazeres que são contrários à palavra de Deus. Porque sim, meus irmãos, sermos cristãos não é vivermos longe de todos os prazeres, mas é nos abstermos dos prazeres que são contra Deus, que são contra a palavra de Deus. Prazeres esse que muitas vezes não nos levam a estar próximos de Cristo, mas muitas vezes nos afastam porque nos envergonham. Meus irmãos, esse mundo tenta nos ensinar, inculcar em nossa mente que nós não somos felizes porque somos cristãos. Mas como sabiamente disse o pastor, o pregador, o maior desafio de um pastor nos dias de hoje é fazer com que os crentes saibam, entendam o quão felizes eles são. Meus irmãos, nós não somos chamados a conhecer o Sermão do Monte. Nós somos chamados a viver o Sermão do Monte. Porque naquele sermão o Senhor nos disse: felizes são aqueles que têm cada uma daquelas características. E para sermos felizes, nós precisamos estar preparados a fugir e a lutar contra este mundo. Lembrem-se do que Tiago certa vez disse-nos, em Tiago 4,4. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Mas a canção do poeta já nos diz: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Meus irmãos, a amizade deste mundo é transitória, é passageira, pode até nos render algumas vantagens, mas essas vantagens são temporárias, transitórias. Porque a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Por isso que Paulo nos diz, lá em Romanos capítulo 12, verso 2, não se conformeis com o mundo. Não se conformem com o mundo. Porque aqueles que estão conformados ao mundo, que estão amando mais ao mundo do que ao seu Deus, muito provavelmente nunca conheceram verdadeiramente a Deus. Mas por fim, há um último inimigo pelo qual nós devemos combater e militar. O último inimigo pelo qual nós devemos estar aptos a combater e a militar é o diabo.
Esse é o antigo adversário da humanidade e ele não está morto. É verdade que ele está acorrentado. Mas como minha esposa gosta de dizer, a corrente dele é longa. E desde a queda de Adão e Eva, ele tem andado a rodear e a passear pela terra, esforçando-se por obter a sua grande finalidade, a ruína da alma humana. Ele não dorme, ele não cochila, ele sempre está andando. Como nos diz Pedro, ele é como um leão ao nosso derredor, rugindo, buscando alguém a qual possa devorar. E sendo ele um inimigo invisível, ele está sempre perto de nós, cercando o nosso caminho, espiando os nossos atos, preparando o momento certo para colocar em nossa frente aquilo que pode nos levar à morte. Sendo um homicida como sempre foi, sendo mentiroso como ainda é, desde o princípio, ele elabora dia e noite planos terríveis, buscando lançar-nos no inferno. E para atingir seus objetivos, algumas vezes, ele procura conduzir-nos à superstição e sugerir-nos algum ato de infidelidade, algum ato de incerteza, colocando em nossa mente, colocando em nossos corações dúvidas. Dúvidas de que verdadeiramente temos um Deus fiel que cuida de nossas vidas. Meus irmãos, nunca nos esqueçamos que nos céus nós temos um Deus amoroso, um Pai eterno, um Pai bendito que nos ama, que milita em nosso lugar, que luta em nosso favor. E que a palavra de Deus nos diz que aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Ah, meus irmãos, são em momentos como esse em que eu me apego à canção da bela canção que diz: é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É esse o Deus, meus irmãos, em que nós temos. Um Deus que toma sobre suas mãos um trabalho para cuidar de nós. Dessa maneira, meus irmãos, não duvidemos dele. Não nos entreguemos às armadilhas que o diabo tem constantemente colocado em nossas mentes, querendo fazer com que duvidemos do Deus fiel a quem servimos. O diabo, meus irmãos, é sujo, é mentiroso, é um inimigo cruel e que está ao nosso derredor neste momento, buscando a oportunidade certa para nos fazer escorregar, para nos fazer pecar contra o nosso Deus ou para nos fazer duvidar do cuidado de Deus. Ele é um poderoso adversário, ele é um adversário cruel e ele diariamente precisa ser combatido se quisermos verdadeiramente sermos salvos. Porém, esse tipo de demônio, meus irmãos, ele não cede diante apenas de vigilância e de oração, mas também por meio de um combate triste, de um combate terrível, de um combate doloroso. Mas nós só poderemos combater este terrível inimigo quando nós nos revestimos de toda a armadura de Deus, como nos diz lá em Efésios capítulo 6, nos versos 11 e seguinte. Apenas quando nos revestirmos da armadura de Deus, nós poderemos verdadeiramente combater este tão terrível inimigo.
porque não são com armas humanas que podemos combater, mas com as armas nos dadas pelo próprio Deus. Meus queridos, é possível que alguns achem que essas declarações são exageradas. Talvez você esteja no seu íntimo dizendo que os homens e mulheres deste mundo chegam certamente ao céu sem toda essa dificuldade, sem toda essa balela de guerra. Certo sábio general disse que em tempo de guerra, o pior equívoco consiste em subestimar o inimigo e tentar fazer uma guerra pequena. Esse combate, meus irmãos, ao qual me refiro, o combate cristão, não é uma questão de menor importância. O que dizem as Escrituras sobre isso? O que disse Paulo a Timóteo sobre isso? Paulo disse: combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para a qual você foste chamado. Meus irmãos, não importa se somos batizados, membros de uma igreja. Não importa, meus irmãos, se temos o nosso nome escrito no rol de membros de uma denominação. Uma coisa, meus irmãos, é certa. Esse combate cristão é uma grande realidade. É um assunto de máxima importância e é algo ao qual nós não podemos protelar. Nós não podemos deixar para nos preparar depois. Precisamos combater agora. Meus irmãos, não há promessas nas cartas do Senhor Jesus às 7 igrejas, exceto de que eles venceram. Onde houver graça, ali haverá conflito espiritual. O crente, meus irmãos, é um soldado. Não há vida sem luta. Não há santidade sem combate. As almas salvas, meus irmãos, sempre serão aquelas que combaterem o árduo combate da fé. Meus irmãos, não sabemos ao certo quando o Senhor voltará. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Não sabemos ainda quanto tempo teremos nesta terra. Mas para falar a verdade, não importa o dia, não importa a hora em que Ele virá, o que nós iremos para Ele. O que importa verdadeiramente é agirmos como Paulo agiu. Porque Paulo não apenas disse para Timóteo combater o bom combate, mas ele mesmo disse, em suas últimas palavras ao seu amado discípulo, que ele combateu o bom combate, que ele guardou a carreira, que ele completou a carreira e que ele guardou a fé. O que diremos nós no nosso último dia? O que diremos nós quando nos apresentarmos perante Ele no último dia? Que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações e que o Senhor nos guarde, nos proteja e nos capacite a vivermos um cristianismo não só de palavras, mas de verdadeira atitude e de verdadeiro comprometimento. Que a graça do nosso Senhor, que o amor dele esteja sobre você, esteja sobre sua família, esteja sobre todos aqueles a quem essa palavra chegar. Ao Senhor seja honra, seja glória, para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Que Deus os abençoe.